Mais um Fale Mais Sobre Isso. Vamos falar sobre ser humano, comportamento, relacionamento, vida individual, vida a dois, família. Vamos falar sobre sociedade. Quem está aqui hoje para discutir conosco um assunto muito interessante é o Jorge Pfeiffer, que é psicólogo clínico e vai falar sobre a dor do amor. Às vezes o namoro termina, às vezes o casamento termina, às vezes você ama, deseja uma pessoa e não é correspondido, não é correspondida. E vem essa dor, né? Essa angústia. Acabou de passar aí o Dia dos Namorados e vamos falar sobre isso, né? Sobre namoro e fim de namoro, sobre casamento e fim de casamento, sobre quando dá errado, o projeto de amar e ser amado. Não é isso, Jorge? Bom, vamos pensar então que o amor, já que você abriu o espaço dessa forma, vamos pensar que o amor é um investimento, é um projeto de felicidade. É naturalmente aquilo que a gente chama, sem dar confusão, uma fusão de sintonias de duas pessoas que se acompanham, que se protegem, que se envolvem, que dividem, que distonizam às vezes, né? Mas estão sempre um ao lado do outro, construindo aquele benefício que a gente chama que é a fuga da solidão, a negação do estar só, a dificuldade de se saber-se sozinho nesse mundo. Então você constrói na idealização com uma pessoa que fala a sua língua, que faça a sua sintonia, a possibilidade de você não estar só e estar bem e, consequentemente, feliz. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma possibilidade humana, né, Jorge? Exatamente. Ninguém é imune a essa situação. Todos podem amar. E todos podem se sentir sós, né? Exatamente. Ou se sentir sozinho e desejar sair dessa condição. Claro, claro. E às vezes desejar sair dessa condição junto com alguém, ou tendo alguém como o complemento, a parceria. E você vê que é um sentimento tão livre que ele não precisa ser necessariamente uma pessoa. Você pode naturalmente, para não sentir sozinho, amar uma série de situações e coisas que fazem com que você se sinta vivo e capaz de ser feliz também. Mas quando dá errado, dói, né, João? Quando dá errado, está naturalmente aquela questão, né? Não só da solidão, mas da rejeição, que aí se transforma num desamor. Desmanchar um sentimento bom de que você é capaz de ser amado, de você é querido, em favor de uma coisa que nega isso para você, porque você começa a entrar em sofrimento e buscar até uma explicação para você ou para o outro do porquê isso chegou a esse ponto. Aí não tem uma história de alguém falhou, onde foi que eu falhei, onde foi que eu errei, quando se rompe. Não deve se pensar nisso não. O que é que nós fizemos que chegou a esse ponto? Porque como a gente constrói, a gente também desconstrói. Todos os dias a gente muda. E todos os dias mudando, a gente deve comunicar para o outro que as mudanças não são para naturalmente acontecer coisas piores, são para acontecer coisas que não se conhecem. Ou às vezes também, né, Jorge? Criamos a expectativa de que o outro está também criando expectativa em relação a nós. Sem dúvida. Mas de repente o outro tem outras expectativas. Sim. E se pegou de repente, se aventa com novas expectativas que não estavam nos planos, né? Ou viveu surpresas sentimentais, porque a gente tem que entender que o outro é um ser humano desejante e também, que ele né? traga isso também como coisas que estão passando dentro dele, não como uma coisa que, já à medida que está com isso, tudo vai me abandonar. Aí eu provoco, inclusive, mais ressentimentos do que o necessário dentro de um relacionamento onde o diálogo, de alguma maneira, nesses momentos de abandono, de solidão, é fundamental. E não só no momento final, mas durante toda a construção e a desconstrução. Desconstrução. Quer dizer, para você conhecer bem alguém, você tem que se revelar para alguém todos os dias, em coisas boas e em coisas que você tem dificuldade também. Não se mostrar super-herói para tudo. Como diz, pau para toda a obra. Isso aí é uma bobagem. Ou aceitar a vestimenta da idealização do outro, de repente a pessoa não consegue sustentar isso. Né? Não consegue sustentar essa idealização que o outro joga sobre ela. Sim. E quando desmorona, arrebentando tudo, machucando. Como se a pessoa fosse uma tremenda desilusão, e não é. Ele está simplesmente sendo forte porque você constrói nele um ideal de fortaleza que talvez ele não tenha. Ou que ele faça muito esforço para poder segurar e manter essa imagem idealizada. Agora, Jorge, quando a gente fala que a dor do amor, né, ou a dor da desconstrução de um amor, a dor de um término de relacionamento, que seja um namoro, que seja um noivado, que seja um casamento, a dor chega a um nível físico, de angústia, de opressão no peito, né, de aperto, de perda de sono, né, tem repercussões no físico muito
profundas. Sim, essa somatização toda é uma forma de autopunição também, viu? Embora não revelada, o sujeito começa a se punir, dizendo, um desejo de morrer, o desejo de se abandonar, de não querer mais contato, não querer sair, não isso, não aquilo. Então é uma forma dele dizer, minha culpa, minha máxima culpa. Quando naturalmente, não tendo essa superação, ele se sente cada vez mais fraco diante de novas oportunidades de amar. Ele não se sente mais corajoso, passa a não confiar, então ele fica uma pessoa que não consegue lidar bem com essa nova realidade em face a uma situação que acabou e que ele não construiu como uma coisa que não deu certo porque somos completamente diferentes ou não falamos a mesma língua. Quer dizer, não trabalha com a habilidade de você ser capaz de trocar por uma coisa melhor. Eu quero aquilo que não deu certo como a forma de que eu sou capaz de resolver tudo. Isso é muito sério e muito sofrido, muito penoso. E é sobre isso que eu quero falar. Especialmente, você concorda com a ideia de que quanto maior for essa dor, quanto maior for essa angústia, esse sofrimento, né, essa pena que a pessoa aplica a si mesma, né, quanto maior for esse sofrimento, isso é sintomático no sentido de que talvez esteja revelando problemas anteriores ou inconsistências ou fragilidades anteriores da pessoa? Tem dúvida. Eu acho que a formação de personalidade ela é feita de acertos e erros, ganhos e perdas. E mais uma coisa também, na medida em que você aprende ou trabalha esse sofrimento da relação, dizer, o desamor dentro do próprio casamento, e você começa a perceber que por mais que você se esforce, conversando e tudo mais, isso não muda, você já começa a se separar do sujeito estando com ele. Então, quando há ruptura e você vai embora, o casamento acaba, o sujeito não sofre tanto. Por quê? Porque ele já não pode sofrer por uma coisa que ele não tem mais. Ele aprendeu a conviver com a falta de uma forma tal que não vai fazer mais tanta falta. Aí ele é capaz de sair e procurar uma outra pessoa onde ele resgate, naturalmente, a autoconfiança e o investimento como uma coisa positiva. Então, nós não podemos sofrer nas perdas amorosas como se de repente eu tenho uma dívida que nunca vai ser sanada. A dívida existe a partir do momento que você acredita culpado ou incapaz de fazer alguém feliz ou se fazer feliz. Quando isso naturalmente termina, você tem que considerar que chegou a um ponto onde não era mais possível ser feliz do jeito que estava ou com a pessoa que está. Não é uma renúncia, mas é naturalmente um asseguramento de que eu posso ser feliz em outra instância com outra pessoa. E isso, naturalmente, dá força para o sujeito se reconstruir e, naturalmente, apostar na nova relação. Porém, isso exige um tempo, né? Sem tempo dúvida, psíquico, sem dúvida. E vamos falar mais sobre Quem isso. alimenta a dor do amor sofre muito, muito, muito mais do que aquele que resolve a dor do amor com um novo amor ou com coisas que ele realmente faz ele se sentir tão bem quanto. Sobre isso nós vamos falar mais, porque às vezes a pessoa está no auge dessa dor, né? Ou no fundo dessa dor, né? Sim. E pensa que não tem mais solução, não tem mais saída. Mas nós, psicólogos, todos os dias recebemos em consultórios e discutimos, e lemos, e vemos filmes, e participamos de congressos, e discutimos a condição do luto, que é um luto, né, Jorge? Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre isso logo. Acho que até vale a pena colocar, nunca dizer a vida acabou para mim quando uma relação acaba. A dor do amor tem a ver com luto. Porque se perde alguém, se perde um relacionamento, mas se perde com alguém, se perde um relacionamento, se perde expectativa, né? As expectativas, são perdidos planos, sonhos, a sensação de que perdeu um tempo investindo naquilo, né? Vem a sensação de desvalia, um punhado de coisa. E todo luto tem um tempo de elaboração, não é? Sim. Ajuda o telespectador sobre isso, Jorge. Bom, veja bem, a questão da convivência e dos respaldos que existem naturalmente quando termina uma relação. Quase sempre família, filhos, ônus naturalmente, despesas e coisas assim, onde você passa a conviver por um bom tempo com a pessoa, quitando uma conta que você não quis fazer e tendo que pagar essa pessoa de alguma maneira pelo fato de que não juntos, o preço é o mesmo, mas só que você agora não tendo, tem que pagar por isso também. Coisas legais, né? Mas você tem que aprender uma coisa, isso resolvido dentro de você, você está mais livre para poder naturalmente construir essas coisas. E essa dor acaba no fim se tornando uma coisa, um sentimento do tipo, legal, é uma quitação da minha dívida com esse tipo de relacionamento. Então você materializando mais essa ruptura, você sofre menos. Mas se você
se fragiliza diante de um querer, de uma coisa sonhada e uma coisa infantilizada ou desejável que já passou, você alimenta uma forma de se autopunir em cima de que nunca mais você vai ter aquela idade, nem aquele tesão, nem aquela fantasia, nem aquelas coisas todas. Como tipo, eu perdi o meu tempo. Você não perdeu o seu tempo, você teve um tempo ou você aproveitou dentro da sua realidade daquele tempo. A de hoje é outra. É construir uma nova realidade que você resgata naturalmente esse penar e esse pesar de que a relação acabou. Inclusive, lembrando que em algum momento a pessoa existiu sem aquele relacionamento, sem aquele parceiro. Que você foi feliz. E ele entrou de repente num determinado momento na sua história. Exato. E houve uma consumação. Sim. De repente essa pessoa sai ou é sacada ou é retirada de alguma forma, você não está voltando a uma condição de destruição, mas está voltando a uma condição anterior em que você não sofria. Ah, mas eu aprendi a gostar dela, eu aprendi a conviver com ela, a gente ia no cinema junto, a gente passeava junto, sonhava junto, dormia junto, etc. Ok? Isso é real. Porém, é real também a capacidade humana de encontrar a novidade, de se refazer, de se reconstruir, de ressignificar, não é? Exatamente. Ressignificar os processos, entender por que isso está acontecendo, qual é a minha parcela de contribuição para isso, ou a minha parcela de vítima também da situação, mas as vítimas não se refazem? Se refazem, não se refazem. E eu sou capaz de fazer essas mudanças no sentido de que você é capaz de sobreviver a essa situação sem naturalmente o penar constante e o pesar constante de que a minha família acabou, não tem mais nada, e nada disso. Eu acho que na realidade, quando o sentimento não segura a relação, você tem que ver o que está errado com ele ou com o seu sentimento. Agora, se isso naturalmente é uma coisa que não está bom para os dois, o afastamento e a tomada de decisão de seguir outros caminhos é positivo. É uma reconstrução, não é da relação, é de você no mundo, com outras pessoas que poderão sair disso. Por isso que eu falei das possibilidades de fragilidades originais. Sem dúvida. Quanto maior o sofrimento, eu penso que indica o quanto a pessoa era frágil em si e dentro de um relacionamento. Concordo. Colocando o outro, o amor e as vivências amorosas, como se fosse a panaceia, a solução, a ocupação de uma vida. E aí, ao perdê-lo, perde o sentido de si. Sim, e o amor para isso, para essas situações todas, está presente por quê? Porque você acredita, você ainda alimenta a ideia de que essa pessoa preenche todos os seus vazios e, naturalmente, não vai te deixar nunca sentindo-se em desamparo, sozinho, abandonado. Então, enquanto isso existe, você naturalmente vive com tranquilidade. Quando você perde isso, você perde a capacidade de perceber que isso serviu para aquela causa, para aquela situação, e não para uma nova que você tem que reinvestir e reconstruir-se diante do desconhecido. Agora, ao te ouvir falando disso, né, e pensando a respeito, eu acredito que é muito importante nas escolas, nas instituições que lidam com adolescentes, por exemplo, uma educação sentimental. Concordo plenamente. E não só uma educação sexual, em que se ensina, às vezes tem educação sexual que se ensina no máximo a como vestir um preservativo, mas uma educação sentimental do que é ser forte sentimentalmente, do que é ser consistente, né? Ao invés de colocar nas mãos do outro a construção do seu eu. Exatamente outra coisa, né? No jovem mostrar que a construção da família, que é uma família, as coisas que ele precisa, nasce naturalmente desse tipo de aprendizado. Você aprender a gostar de uma garota ou de um garoto que pode naturalmente ser uma pessoa que seja seu companheiro e vai dar para você as condições de você viver com aquilo cumprido e bem. Caso contrário, você vai sempre achar que esse sujeito que aparece na sua vida é plenamente descartável quando ele não te satisfaz. E ele deixa de ser sujeito e vira objeto. E com isso, os sentimentos vão cada vez sendo minados e menos investidos a ponto de acreditar que pode se levar a sério uma boa relação. Sim. Agora, eu tenho certeza que a pessoa que está sofrendo, está naquela agonia, está nos ouvindo, né? Pode até querer compartilhar o programa para outras pessoas assistirem, porque sabe que alguém esteja sofrendo, mas quando a pessoa está nessa condição, ela fica com dificuldade em realizar esses raciocínios ou compreender, né, essas colocações teóricas. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas desesperadamente nos procuram, querendo o que eu faço, eu não consigo mais, eu estou a um passo de não conseguir mais sobreviver. Bom, você está dizendo aí que isso tudo, quando é recorrido a gente, está fora dele.
É preciso de voltar ele para dentro dele. Você é tão ruim quanto você está colocando, você é isso, quer dizer, devolver para ele uma autoestima que está perdida dentro desse momento. E na medida que ele constrói essa imagem de que ele não é tão ruim quanto parece, quanto possa pretender, isso e aquilo, ele vai se refazendo no sentido de resgatar o sujeito que ele é, seja no passado, seja durante isso, e que foi capaz de tolerar e superar isso, seja capaz de superar isso. Agora, isso é um tempo por quê? Porque perder de repente dói muito mais do que perder lentamente. Lentamente você aprende a perder e de repente você leva um choque quando perde. Foi aquilo que você falou, que às vezes a relação já está tão caminhando para o fim, Para ou já o fim deixou de existir, né? e Exato. quando rompe não dói tanto, que já tinha terminado isso. Já estava, Agora, simplesmente mudou-se de território, de lugares, mas o repetido, repetido e repetido com sofrimento é como se de repente a gente estivesse condenado. E não pensar no fim de casa, no fim de um relacionamento como uma forma de condenação, de superação. Isso não deu certo. A máquina estragou e não tem mais peça de reposição. Então vamos trocar por uma máquina nova ou vamos naturalmente mudar ou andar com outra coisa. Né? Mudar a maneira como encara, né? E como enxerga toda a realidade ao seu redor. Porque muito do sofrimento é como a pessoa enxerga. E o sofrimento existe por quê? Porque é um sonhar sobrenaturalmente a felicidade. E quando na realidade esse projeto de felicidade está truncado ou foi cortado, a gente fica em desamparo pensando, e agora, José, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar de novo a ser ou pensar que é possível ser feliz? Quando eu me ver fora disso, construindo uma nova realidade. E aí vem o problema, que nós vamos falar mais sobre isso, das pessoas que sentem dificuldade em recomeçar, porque fica com a sensação de que tudo acabou, não sirvo para mais nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E algumas pessoas chegam a pensar assim, eu não tenho nada a oferecer para um novo sujeito, né? Não consigo me enxergar dentro de uma nova relação. Totalmente desarmada, né? Completamente, né? Anulado e se auto-anulando, né? Sim. Acabou de passar o dia, a semana dos namorados e as pessoas, às vezes, algumas não estão naquela condição de comemorar, estão vivendo, na verdade, um momento de dor. Terminou o namoro, terminou o relacionamento e vem essa angústia, a dor do amor. E o George Pfeiffer, que é psicólogo clínico, está aqui conosco, está aqui com você para te ajudar a pensar essa dor, né, que a gente está discutindo. E às vezes a pessoa está no luto, vivendo o luto, aí passa, que o luto tem um tempo de elaboração, de entender, de esquecer, isso acaba acontecendo. Quanto mais saudável era o psiquismo da pessoa, mais rapidamente ela processa tudo isso. E se demora demais, né? Presta atenção, se você conhece alguém ou está vivendo uma situação que não passa, uma dor que não passa, um luto interminável, há indícios, há relatos de que um tempo médio de 6 meses, 7 meses é o suficiente para passar, mas se não passa, se essa coisa se arrasta, se aprofunda, talvez o buraco é mais embaixo. A problemática é muito maior do que simplesmente a perda do relacionamento. E outra coisa também, né? Alimentar naturalmente um sofrimento em favor de nada, porque se acabou, não há como reparar naturalmente isso, então é preciso naturalmente você trocar a roupa e vestir uma roupa e gostar de se ver diante de você como uma pessoa que ainda tem oportunidades para desfrutar que não foram aproveitadas, não foram utilizadas dentro dessa relação que ficou doente. Porque o que a gente vê, né, Jorge, que várias e várias vezes os psicólogos são procurados por pessoas que estão no fundo desse poço do sofrimento, né? Mas a gente conhece centenas infinitas de histórias. A literatura, o cinema, a experiência humana já mostrou centenas e centenas de histórias de milhares, infinitas, de pessoas que se reconstruíram. É possível. Mas se a pessoa não está conseguindo tirar essa roupa da dor e botar uma nova roupa, se ela não está conseguindo nem abrir o guarda-roupa para ver as possibilidades de novas vestimentas, se ela não está desejando nada disso e essa dor não passa, o buraco é muito mais embaixo. Ela está com problemas de ordem psíquica, psicológica, originais, profundas, em que o término de um relacionamento e o luto advindo dele é apenas um sintoma. Né? E aí vem a dica, procurar psicólogo. E a autoestima dela está zerada, no sentido de que ela não é capaz de fazer nada e precisa de um suporte. Agora, esse suporte é ela naturalmente mostrada pelo trabalho que a gente desenvolve, né, de que ela tem essa força, só que até então ela nunca usou porque ela não precisou. E na medida em que ela descobre onde está essa força, ela começa a andar por conta própria. E há essa força. Vital, pulsões,
na origem da formação do ser, existe essa possibilidade. Mas às vezes é preciso sofrer um processo de dor para descobrir que por trás da dor existe potencial de vida e com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de um profissional, resgatar isso aí, não é? Sem dúvida. Às vezes é o famoso, com perdão às vezes da vulgaridade, mas é o famoso quebrar os ovos para fazer a grande omelete. Para fazer a grande omelete, omelete. E a dor é uma quebra. E a partir daí pode surgir alguma coisa. Sim. Isso não é autoajuda, isso é, de forma didática e muito rápida, porque é o que o tempo nos permite, dizer que há possibilidades. E tomar uma decisão, dizer, eu vou experimentar como é que é isso, antes de dizer que eu já vi falar, mas que não é bom. Experimenta. O paladar das pessoas não é igual. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. E até na hora do experimentar, botar o seu tempero, que aí fica com sabor muito melhor. Exatamente, fica com sabor melhor porque a partir do acúmulo de experiências, a partir do acúmulo de aprendizados, a partir de saber até onde você consegue chegar, o que foi legal, o que não foi legal, o que você aprendeu com isso, com certeza o futuro vai ser mais rico, né? O futuro vai ser mais diverso. Mas fica o trauma também, existe a possibilidade da pessoa ficar com trauma, né, Jorge? Sem dúvida, sem dúvida. Então veja bem, eu acho que é preciso perceber uma coisa, existe naturalmente amor não combina com dor, não é? Aliás, tem uma música do Mirabeau que dizia, né? Não combina amor com dor, mas o amor combina com dor também. Por quê? No amor estão também grandes alegrias e grandes frustrações. Isso tudo corrobora a ideia de que o outro não é perfeito, mas é muito bom estar com ele. E eu também não sou, porque se eu estou com uma coisa que não é tão boa, eu também tenho coisas ruins. E se reconhecer como duas pessoas que não são de todo incompatíveis, mas são capazes naturalmente de se descobrirem e acertarem as dívidas ou as diferenças, sendo naturalmente um prêmio que se dá ao outro de dizer, vamos sentar por aqui e vamos ver o que é que vai dar isso. Né? O exercício da oportunidade que se dá para você e para o outro de rever-se e de refazer as coisas que não estão andando bem. Eu não sei se vale aqui dizer, né, que não ficar com um poema que eu acho muito bonito, né? Acho que eu vou falar para vocês aqui, que ele diz justamente sobre a questão da alegria do amor e do que não é realmente alegria. Ele diz assim, que as alegrias do amor duram pouco, o sofrimento do desamor dura a vida inteira. Não vamos fazer isso com a gente, né? Dura a vida inteira, inclusive eu penso pelo lado positivo, o lado do meio cheio do copo, de que fica um aprendizado. Sem dúvida. Né? Fica a lição e fica o autoconhecimento. Sim. Inclusive porque se é uma dor que não passa, por que essa dor não passa? Isso. O que ela diz sobre mim? Né? Sobre a minha fundação, sobre os meus conteúdos psicológicos, afetivos, emocionais, sobre as minhas carências, né? Sobre as minhas habilidades ou inabilidades. O que ela diz sobre o que eu quero de mim, sobre o que eu quero das minhas relações e para o meu futuro. Por que eu permito que essa dor fique me acompanhando? Era tão vazio que eu tinha dentro de mim que de repente a dor preenche e ao preencher eu sinto que tenho algo e me apego a esse algo. Por que eu dou tanta nota alta para a minha dor quando eu tenho naturalmente um tempo para aproveitar tantas outras coisas e não faço isso porque eu quero só sofrer? Abdicar naturalmente quitar essa dívida afetiva em favor de um bem-estar e de uma construção de uma nova relação ou de uma nova idealização ou de uma nova imagem de si mesmo. Quer dizer, já passei por isso, não foi legal, mas já passou. Né? Vamos fazer daquele famoso poeta lá do Sul que diz, tudo na vida passa e nós, passarinhos, não passaremos. É isso aí. E o que passarinho faz? Voa, né? Acredita, voa. Se mergulha, se joga. Né? Exatamente. Né? Mas é preciso, primeiramente, entender que é possível reconstruir. Tudo bem que a partir desse lugar em que a pessoa está, de muito sofrimento, de muita desvalia, ela pensa, não, nada é possível. Mas calma. Tem mais uma coisa aí, né? Pense nos passarinhos, que eles nunca voltam para o mesmo ninho depois que a ninhada realmente já voou. Ele vai construir um novo ninho num outro lugar, com uma outra parceira, possivelmente, né? E porque, assim, igual o lema dos alcoólatras anônimos. Sim. Um dia de cada vez. Pelo menos hoje. Isso. Né? Se a dor hoje está insuportável, pelo menos hoje, tente levá-la até o fim. E pensar sempre que amanhã vai ser melhor. Amanhã, novas possibilidades. Exatamente. Novas oportunidades.
Inclusive, se for realmente bastante complicado, procurar ajuda de um profissional. Isso, claro, E sem indicar ajuda, para se você conhece alguém que esteja nessa situação, porque realmente é muito angustiante. Mas indicar, acompanhar, acreditar, orientar, não deixar a pessoa às vezes ampliar e agravar o problema, porque tem gente que em função da dor agrava o problema. Se joga irresponsavelmente em, por exemplo, álcool, bebidas, né? Relações irresponsáveis ou não calculadas, né? Com muito risco. E você falou com bastante pertinência a questão do luto. O luto deve ser uma coisa temporária. A memória não, que a gente lembra. Mas o luto, sim. Não vamos ficar de luto eternamente por uma coisa que não deu certo. Quer dizer, eu comi uma coisa que me fez mal e toda vez que eu vejo essa coisa, sem ter comido, eu já estou passando mal. Peraí, vamos com calma. Jorge, mais uma vez, obrigado por você estamos contribuído. Aí, tá, estamos presentes. Eu tenho certeza que muita gente, passando por essa situação, sentiu um alento agora. Falando assim, é verdade. Isso pode ser resolvido, sim, a curto, médio ou longo prazo, sim. Mas para eu ficar bem, para eu estar bem comigo, para eu ser feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, com coisas dessa ordem. E com a nossa condição humana, o sistema psíquico, ele tem sua condição, os nossos sentimentos, pensamentos, nossas emoções, como a gente enxerga o mundo, tem uma estrutura, uma forma de ser e de atuar com tempo próprio, a com busca do próprio, equilíbrio né? é essa mesmo, né? De buscar naturalmente nessas coisas todas a forma de você se sentir bem para caminhar. E voltar a viver em paz e realizar o potencial humano, porque todo ser humano tem um potencial de muita execução, muita criação, muita realização, e você também tem. E a pessoa que você sabe que está sofrendo, com certeza também tem. Precisa, às vezes, só de um tempo e de uma orientação. Obrigado, Jorge. Obrigado vocês também. Agradeço a sua audiência. Gostou do programa? Quer saber mais? Quer indicar para alguém? Entre no site do canaldagente.com.br, no Facebook do Canal da Gente, compartilhe o link pode chegar a alguém que esteja precisando nos ouvir. Agradeço também ao Center Dr. Manuel Crozara, onde você encontra geriatra, onde você encontra dermatologista, médico do esporte, endocrinologista, psicólogos, psiquiatras. Vem aqui, que aqui você vai ser muito bem tratado.